Olá, crianças! Vamos para a nossa videoaula de matemática da semana? Nessa semana, nós iremos falar sobre grandezas e medidas. Para que serve, como que a gente utiliza cada tipo de grandeza e medida, ok? Esses são alguns exemplos das grandezas e medidas que a gente utiliza no nosso dia a dia. Todos vocês já devem ter visto uma balança no mercado ou ido se pesar na farmácia, no postinho de saúde. Já devem ter olhado as horas em algum tipo de relógio. Já devem ter medido a temperatura no médico ou em casa com a mamãe para ver se está com febre. Já devem ter medido algum tipo de líquido para beber ou visto a mamãe medir para fazer alguma receita. As grandezas são atributos dos objetos. Elas são passíveis de serem medidas. Assim, o volume, a massa e o comprimento são grandezas. Mas se a gente falar em cor, importância e utilidade dos objetos, por exemplo, não são grandezas, porque não podem ser medidos. Grandezas só são coisas que podem ser medidos. A medida é uma forma de comparar duas grandezas da mesma espécie. Por exemplo, se a gente quer comparar o comprimento de duas salas, a gente usa a trena e mede. A gente está comparando qual que é maior, qual que é menor. A gente quer comparar o comprimento de duas mesas, a gente utiliza também. Ou dois volumes, ver qual copo que cabe mais líquido, qual jarra que cabe mais líquido. E ao comparar, geralmente, não basta saber o que é maior, o que é menor, o que é mais pesado ou o que é mais leve. É preciso a gente saber o quanto que aquele objeto é maior ou menor, mais pesado ou mais leve. Por isso a importância da medida. Vamos conhecer algumas unidades de medidas. Eu tenho certeza que a maioria delas vocês já devem ter visto no dia a dia de vocês. Quando a gente quer medir a altura de uma pessoa, a largura de um tecido ou de uma casa, a profundidade de uma vasilha ou a distância entre um ponto e outro, a gente está fazendo uma medida de comprimento. A gente utiliza o metro para fazer medidas de comprimento. E os instrumentos que a gente utiliza são a régua. Na escola a gente usa muito a régua para medir. A fita métrica, a mamãe pode medir em casa a sua altura, ou a costureira mede o tecido para fazer a roupa. A trena, que é muito utilizada pelos mestres de obra, pelos pedreiros, para medir direitinho a área para construir uma casa, uma sala ou qualquer coisa. Temos também a unidade de massa, serve para medir o peso das coisas. Quando você vai na farmácia se pesar, você está medindo a sua massa corporal. Quando no mercado a mamãe vai comprar frutas, verduras, carnes, a mamãe está medindo também a massa desses alimentos. Quando a gente compra também as coisas que já vêm pesadas, elas já foram medidas a massa. 1 quilo de sal, 5 quilos de arroz, 2 quilos de açúcar, meio quilo de fubá. E o instrumento que a gente usa para medir a massa é a balança. Aí vocês estão vendo dois tipos diferentes de balança. Para medir a capacidade de uma área, de um recipiente, a gente usa o litro. Serve para medir o volume de líquido, certo? Os instrumentos que a gente usa são recipientes, garrafas. Vocês estão vendo aí o exemplo das garrafas de vidro, de uma jarra, de uma lata de 1 litro de leite, de uma caixa d'água. Então, cada um cabe uma quantidade diferente de líquido. A medida de tempo a gente usa para ver, para saber as horas,
minutos, segundos, dias, meses e anos para contar o tempo. A unidade principal é o segundo. E os instrumentos que a gente usa para medir o tempo são o relógio, o cronômetro, o calendário para ver os dias que estão passando, os meses, o ano. Temos também a medida de temperatura. A unidade principal é chamada de graus Celsius. O instrumento que a gente usa para medir as temperaturas são os termômetros. A gente utiliza muito o termômetro em casa para medir a temperatura quando a gente está com febre, mas também existem outros tipos de termômetro que medem a temperatura do ambiente, para saber quantos graus está fazendo naquele ambiente, se está muito frio, se está muito calor. Agora é a hora de fazermos a nossa atividade. Lembrando que vocês vão fazer essa atividade no caderno e postar foto para a professora no grupo, igual a atividade da semana passada, ok? Nessa semana, vocês vão desenhar no seu caderno a tabela e vocês vão listar alguns produtos do seu dia a dia que são comprados em quilo, em litro e em metro, certo? Observe aí na sua casa o que é comprado em quilo. Anota o nome aí na tabela, no ladinho do quilo. O que é comprado em litro? Anota na tabela, na parte que está falando litro. E o que se compra em metro? Ok? Aguardo o retorno de vocês no grupo, pessoal. Beijos para vocês e até a próxima aula.